CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iremos iniciar com a leitura do Evangelho e depois o livro Céu e Inferno. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a pensar, a raciocinar com a doutrina espírita. Envolva-nos com o teu amor, com o teu carinho, para que, compreendendo, possamos compreender os estudos desta manhã. Chamamos em nosso auxílio os guias da nossa casa, os nossos protetores, os nossos amigos ao altivo, em nome desses espíritos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Que Deus nos abençoe. Amanhã de estudos. Paramos no... Então vamos lá, página 101. Argumentos em apoio das penas eternas, não é? Item 10. Voltemos ao dogma da eternidade das penas. O principal argumento que se invoca em seu favor é este. É admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Aquele que é cometida contra um soberano, aquela que é cometida contra um soberano, sendo considerada mais grave do que a que se refere a uma pessoa comum, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais que um soberano, visto que é infinito a ofensa contra ele. Visto que é infinito, a ofensa contra ele é infinita e deve haver um castigo infinito, quer dizer, eterno. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie em uma palavra, uma premissa. Tomamos essa premissa nos próprios atributos de Deus. Vamos lá. Vocês entenderam esse pedacinho aí? Vamos ler de novo? Então ele pediu para voltar ao dogma da pena eterna. O principal argumento que se invoca a favor dele é este. Ó. É admitido entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Quer dizer, a gente admite que a ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Se eu tenho uma ofensa a Deus, tem um peso. A criança ofende a Deus, tem outro peso. Uma criança um jovem de 12 anos, e eu
com 63. É diferente, o peso é diferente. Eu tenho conhecimento, ele não tem conhecimento. Eu conheço a lei, eu estudo a doutrina espírita, ele não estuda, ele não tem conhecimento. Eu pratiquei uma falta e ele também a falta. É um peso diferente. É proporcional ao conhecimento, não é isso? Né? Se um advogado erra, ele não conhece a lei, é diferente daquele que não tem o conhecimento que ele tem. Pesos diferentes, isso é admitido. Aquela que é cometida contra um soberano, sendo considerada mais grave do que se refere a uma pessoa comum, é punida mais severamente. Aí, olha só, eu xinguei você, tem um peso, você não gostou, vai brigar, mas eu xinguei o presidente da República. O presidente da República, ele não liga, se ele não gostar, ele vai me processar. Eu fiz o mesmo ato com o ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo ato. Ele é mais grave, não é? É mais grave. Eu ofendi a uma autoridade. É mais grave do que eu ofender a você. É isso que ele está dizendo. Ora, Deus é mais que um soberano, visto que é infinito. A ofensa contra ele é infinita e deve haver um castigo infinito, quer dizer, eterno. Esse é o argumento contra a pena eterna. Se eu ofendi a você, tem um peso diferente de ofender uma autoridade? E tem, é um peso diferente. Ou, se eu cometi uma falta e eu tenho conhecimento da lei, e você cometeu uma falta, você não tem conhecimento da lei, o peso é maior sobre mim, que tenho um conhecimento. Então, o que eles dizem? Deus é infinito. Deus é mais soberano do que qualquer soberano. Então, a falta a Deus ela é muito mais grave. É uma falta ao eterno. Então, a minha punição tem que ser proporcional à falta. A minha pena vai ser eterna. Esse é o argumento a favor do inferno. Entendeu agora? É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua no outro parágrafo. Toda refutação, o que é refutar? Refutar é você contradizer. Você está dizendo que o melhor time do mundo é o Flamengo. Eu vou refutar a sua ideia. Olha, eu não concordo. Por isso, isso, isso. O melhor time do mundo é o Vasco da Gama. Por causa disso, disso e disso. Então, eu refutei a sua ideia. Entendeu? Então, eu não concordei com essa ideia. Então, qualquer refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida. Uma base sobre a qual se apoie. Em uma palavra, uma premissa. Tomamos essa premissa nos próprios atributos de Deus. Aí ele vem aqui para o próprio atributo de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. É impossível conceber Deus de outro modo senão como o infinito das perfeições. Sem isso não seria Deus, porque se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que ele seja único acima de todos os seres, é preciso que nenhum ser possa ultrapassá-lo, nem igualá-lo em coisa alguma. Portanto, é necessário que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis de aumento nem diminuição. Sem isso, eles não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se se tirasse a mais pequena parcela de um só dos seus atributos, não mais haveria Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou anularia. Um ser infinitamente bom não pode ter a mais pequena parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau a mais pequena parcela de bondade. Da mesma forma que um objeto não poderia ser
de um negro absoluto com mais leve nuance de branco, nem um branco absoluto com a menor sinal de negro. Entendeu? Estabelecido isso? Deus é infinito em todas as qualidades, isso que ele está dizendo. Você não pode admitir nada contrário a uma qualidade. Ele fez um quadro aqui analógico. Se é tudo preto, não pode ter nuance de branco. Se é tudo branco, não pode ter nuance de preto. Ou é preto ou é branco. Ou Deus é bom ou ele não é bom. Ou ele é perfeito ou ele não é perfeito. Ah, ele é perfeito, mas para aquilo ali... Não. Deus é perfeito, como ele colocou, imutável, material, todo-poderoso, soberanamente bom, justo, infinito, em todas as suas perfeições. Em todas as suas perfeições. Então, você não pode mudar Deus. Partindo disso, partindo dessa premissa, ele vem com alguns argumentos. Primeiro, somente um ser infinito pode fazer qualquer coisa infinita, certo? O homem, sendo limitado nas suas virtudes, nos seus conhecimentos, no seu poder, nas suas aptidões, na sua existência terrestre, não pode produzir mais que coisas limitadas. 2. Então, só quem pode fazer o infinito é Deus. O homem só pode fazer coisa limitada, correto? O homem não é infinito, ele não tem o poder de Deus. Segundo, se o homem pudesse ser infinito no que faz de mal, ele o seria também no que faz de bem, e então seria igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito no que faz de bem, não faria nada de mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Então, entendendo o argumento? Entendeu? Não vou. Olha só. Infinito, poderoso, perfeito, imutável, somente Deus. Se eu não sou infinito, você é infinito, o homem é infinito? Não. A gente não é infinito. Se eu não sou infinito, as minhas ações são limitadas. Se a minha ação é ilimitada, se a minha ação é limitada, eu também sou limitado nas minhas virtudes. Sou limitado no meu conhecimento, nas minhas aptidões, na minha existência terrestre, certo? Não sou igual a Deus. Se o homem pudesse ser infinito no que faz de mal, ele seria também no que faz de bem. Mas se eu não fosse limitado, se eu fosse infinito, eu seria infinito no mal. E se eu fosse infinito no mal, eu também podia ser infinito no bem, porque eu sou infinito e eu sou homem, eu sou perfeito e eu sou imperfeito. Então eu poderia ser infinito no mal e infinito no bem. Se o homem pudesse ser infinito no que faz de mal, ele seria também no que faz de bem, certo? Se eu fosse infinito no poder fazer o mal, eu seria também infinito em fazer o bem. E se eu sou infinito em fazer o bem, eu seria igual a Deus. E eu não sou igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito em fazer no que faz de bem, eu também seria infinito no mal. Infinito, né? Não faria nada de mal. Porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. O bem absoluto, somente Deus. Deus é excluso de todo o mal. Vamos lá, vocês vão entender. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Então, se eu fizer o mal, e se eu sou infinito no mal, Deus seria infinitamente também na vingança, porque ele me castigaria infinitamente. E Deus não pode ser infinito no mal. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se ele não é infinitamente bom, ele não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Então vamos lá, vamos traduzir tudo isso aí, esses três argumentos.
Deus é infinito. Infinito não, é infinito em suas virtudes. Deus não é infinito. Não é essa a definição de Deus. Deus, na verdade, não é definido. Mas, para o nosso entendimento, Deus foi definido por Jesus como o Pai. Mas ele é muito mais do que isso. Os Espíritos definiram Deus como, além de Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Se Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, imutável, amoroso, todas esses atributos, soberanamente justo, único, eterno e infinito em todas as suas perfeições. Se ele é tudo isso, como que ele castigaria uma alma que é finita a uma pena infinita? Está entendendo agora? Eu não sou infinito, eu sou imperfeito, eu sou finito. Quer dizer, eu tive um princípio, não terei fim. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente soberanamente amoroso. Por que ele, se eu sou uma criatura, por que ele me colocaria infinitamente no fogo do inferno? Me condenaria para sempre. Isso é contrário à sua infinita bondade. Eu vou tirar esse nome finito e infinito. Deus é eterno, imutável, soberanamente justo, soberanamente bom. Por que ele vai me condenar no inferno? Se ele tem todos esses atributos. Senão ele não seria Deus. Entendeu a refutação da ideia? Entendeu agora? Entendeu mesmo ou você está com cara de que se entendeu que está assim? Muito bem. Então vamos continuar. Vamos resumir assim. Se Deus é implacável com o culpado, arrependido, não é misericordioso. Se ele manda para o inferno, ele está sendo implacável. Você não vai sair mais do inferno. Então ele não é misericordioso. Ele não perdoa. Se não é misericordioso, então ele não é infinitamente bom. Então não seria Deus. Deus é infinitamente bom. Então ele tem que ser infinitamente misericordioso. Mas se ele me coloca no inferno, ele não está sendo nem bom nem misericordioso. Então ele não é Deus. Por que ele vai me botar para sempre no inferno? Pois é, mas é esse argumento que ele está usando. Não, Deus não condenaria ninguém ao inferno. O inferno não existe. Deus não criaria o inferno. Até porque se ele é onisciente, ele sabia se você ia falhar ou não. Então, se ele sabia que você ia falhar e vai te jogar no fogo do inferno, então ele é maquiavélico, gosta de ver os outros sofrer. Não seria Deus. É contrário à bondade de Deus. Por que Deus faria para o homem uma lei do perdão se ele próprio não devesse perdoar? Jesus não falou? O reino dos céus é semelhante a um homem que devia 100.000 talentos. Então Jesus ensinou o perdão. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, se seria até 7 vezes, porque era um número cabalístico, eles gostavam desses números 7, 13, né? O que Jesus respondeu? Perdoarás não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar infinitamente. 70 vezes 7 cada ofensa. Se Jesus mandou perdoar sempre, se Jesus disse que Deus era Pai, Deus é misericordioso, por que Deus então quer me condenar ao inferno? Tem alguma coisa errada. Então ele não é misericordioso. Então ele não é bom. Se ele mandou perdoar, eu perdoar o outro, até na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e Deus não perdoa?
Quantos criminosos presos, e a mãe vai lá, é meu filho. Não é? É meu filho. A mãe ama o filho. Então o amor da mãe, ela é maior do que o amor de Deus? Está entendendo a incoerência do inferno? Ele continua com mais argumentos aqui, ó. Nessa fala que ele fala, perdoar 70 vezes 7, ele falou dessa forma para o povo daquela época, para eles entenderem isso. Na nossa fala, assim, no entendimento de hoje, não é se você fazer por conta, vai dar um número, mas ele quis dizer, é para perdoar Infinitamente. Infinitamente como ele perdoou. É isso aí. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Então, olha só, porque daí resultaria que o homem que perdoa os seus inimigos e lhe retribui o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que fica surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu e lhe recusa a eternidade o mais ligeiro alívio. Entendeu? Se eu perdoo, eu perdoei você por uma falta que você me fez. Eu sou melhor do que Deus. Porque uma falta que você fez a Deus, Ele não te perdoa, Ele te condena. Então eu sou melhor do que Deus. Estão vendo o raciocínio? Estão entendendo o raciocínio contrário? Essas ideias estão refutando a ideia do inferno. Estão contradizendo a ideia do inferno, com argumentos. Outro argumento. Deus está por toda parte, tudo vê, deve ver as torturas dos condenados. Se é insensível aos seus gemidos durante a eternidade, ele é eternamente impiedoso e não tem piedade, não é infinitamente bom. Entendeu, Marcelo? Deus não está em toda parte, ele está em tudo quanto é lugar, ele não vê tudo, ele não sabe de tudo. Então ele sabe do inferno, sabe quem está no inferno. Ele está vendo. Então se ele está vendo que o cara está sofrendo, gritando, gemendo, arrependido, ele é impiedoso. Ele colocou aqui outros nomes. Ele é insensível aos gemidos durante a eternidade. Ele é eternamente impiedoso e não tem piedade. Ele então não é infinitamente bom e nem justo, né? Está vendo o outro argumento? Se ele vê tudo, ele está vendo o cara ali sofrendo, ele quer mais que sofra, eternamente, é sádico, um psicopata. Então Deus seria um psicopata, tá? Outro argumento contrário ao inferno. A isso, número 7, a isso responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer, recebe a misericórdia de Deus, e que então o maior culpado pode encontrar benevolência diante dele. Entenderam o sétimo? A isso responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer, recebe a misericórdia de Deus, e que então o maior culpado pode encontrar benevolência diante dele. Então, se você se arrepende antes de morrer, você tem misericórdia dele. Ó, se o pecador se arrepende antes de morrer, recebe a misericórdia de Deus. Não é assim que a igreja faz? Sua alma está salva, você se arrependeu. E que então o maior culpado pode encontrar benevolência diante dele. O maior do culpado, antes de morrer, se arrependeu, está salvo. Isso não é posto em dúvida, e concebe-se que Deus só perdoe ao arrependido. E isso não é posto em dúvida, se arrependeu, tudo bem. Desculpa. E concebe-se que Deus só perdoe ao arrependido. E seja inflexível para com os insensíveis. Mas se ele é pleno de misericórdia com a alma que se arrepende antes de haver deixado o seu corpo,
por que não fará o mesmo com aquele que se arrepende após a morte? Está entendendo? Se ele é flexível com quem se arrepende antes de morrer, por que ele não pode ser flexível depois que morreu? Qual é a diferença? Por que o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não teria mais durante a eternidade, que não tem fim? É assim que diz a igreja. Se arrepende enquanto está vivo. Depois já era. Vai para o céu ou vai para o inferno. Ora, por que ele é misericordioso enquanto eu estou vivo, que essa vida é curta? E quem vive 15, 20 anos? Quantos morrem no crime aí com 20 anos de idade? Aí ele vai passar... Nunca mais ele vai sair do inferno? Ele não pode se arrepender depois que morreu? Estão entendendo a diferença? Não é lógico. Por que eu não posso me arrepender depois da morte? Por que o arrependimento só se teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não teria mais durante a eternidade, que não tem fim? Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas a um dado tempo, elas não são infinitas, e Deus não é infinitamente bom. Entendeu? Se Ele julga num tempo finito, enquanto eu estou no corpo, então Ele não é infinito, Ele é finito. Ele não vai aceitar o meu arrependimento depois, depois que eu morrer, então Ele está preso ao tempo, tem que ser agora, então Ele é finito. Isso não coaduna com a ideia do Deus infinitamente bom, infinitamente justo. Entenderam os contra-argumentos, as refutações? Oitava, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que deixa toda falta impune. É aquela que leva em conta rigorosamente o bem e o mal, que recompensa um pune o outro na mais justa proporção e não se engana jamais. Se por uma falta temporária, e sempre é o resultado da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente sem esperança de alívio das penas, nem de perdão. Não há nenhuma proporção entre a falta e a punição, portanto não há justiça. Se o culpado volta-se para Deus, arrepende-se e pede para reparar o mal que fez. É um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem não frutifica, já que o bem não foi levado em conta, não há justiça. Entre os homens, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada, e às vezes mesmo perdoada. Haveria assim na justiça humana mais equidade do que na justiça divina? Se a condenação é irrevogável e o arrependimento é inútil, o culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persiste no mal, de maneira que Deus não somente condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não seria nem justiça e nem bondade. Entenderam essa? Quantos homens são libertos? A justiça, cumpriu a pena, você errou, cumpriu a pena, você está solto. Não é isso que acontece? Então, a justiça do homem aceita o arrependimento, aceita o cumprimento da pena, e você é livrado. A justiça de Deus é pior do que a justiça dos homens? Ele não aceita o seu arrependimento? Você nunca mais vai ser colocado em liberdade? Então Deus não é justo. Deus não é bom. O homem é melhor do que Deus. Entenderam? Está entendendo?
Vamos lá. 10ª. É a 10ª, né? É a 19ª. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo, o passado e o futuro. Ele deve saber no momento da criação de uma alma que ela fracassará muito gravemente para ser condenada pela eternidade. Se não o sabe, seu saber não é infinito. Então ele não é Deus. Se ele sabe, criou voluntariamente um ser destinado desde sua formação às torturas sem fim. Então ele não é bom. Entendeu essa? Essa eu já falei lá atrás. Deus é onisciente. Então ele sabe de tudo. Na hora que criou, ele sabia se aquela alma ia ser boa ou não. Se ele não sabe, então ele não sabe tudo. E se ele não sabe tudo, ele não é Deus. Mas se ele sabe e aquela alma é condenada ao fogo do inferno, então ele não é justo. Ele não é bom. Porque ele sabia que ela ia falhar, que ela ia falir. Entendeu? Pergunta. E Deus, se ele não fosse misericordioso, infinito, ser infinito, ele já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, comigo. Ele já sabe, ele não vai interferir porque ele estaria interferindo no meu próprio progresso. Entendeu? Por isso que ele é infinitamente justo. Não entendi. Por exemplo, Deus sabe do nosso, por exemplo, de todas as coisas, é infinito. Por exemplo, eu nasci, ele já sabe até quando eu desencarnar. Ele não vai se meter, porque ele estaria se metendo no meu próprio progresso. Entendeu? Você tem um livre-arbítrio. E você escolhe a sua caminhada. Ele não vai se envolver nas suas decisões, senão interferiria no seu progresso. Ele é infinito. Exatamente isso. Vamos lá. Número 10. Não, se Deus, número 9 ainda. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode lançar sobre ele a sua misericórdia e retirá-lo do inferno, não existem penas eternas, e o julgamento pronunciado pelos homens está revogado. 10ª. A doutrina das penas eternas absolutas, portanto, conduz forçosamente para a negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, por conseguinte, inconciliável com a perfeição infinita, de onde se chega a esta conclusão. Se Deus é perfeito, a condenação então não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. Está entendendo? Ainda se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa que é dada aos bons, sendo eterna, deve ter em equivalência uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Fecha aspas. Isso é o que dizem. É o que dizem. Um dogma a favor da condenação eterna, do fogo do inferno. A recompensa que é dada aos bons, sendo eterna, deve ter a equivalência na punição eterna. Se você vai para o céu, vai ficar lá fluindo das coisas boas de Deus, eternamente, tem que ter uma pena equivalente. Então você vai ficar no inferno sofrendo eternamente. Esse é o argumento que eles usam. Se vai para o céu, vai ficar sempre bom, tem que ir para o inferno e ficar sempre mal, aquele que é ruim. Aí ele diz aqui: Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou desgraçada. Qual foi o objetivo da criação? Que nós fomos felizes ou desgraçados? Felizes. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser finalidade da sua criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. Ele não criou a gente para ser desgraçado, senão ele não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito. O mérito adquirido não pode perder o fruto, caso contrário, ela degeneraria. A eternidade da felicidade
é, portanto, a consequência da sua imortalidade. O mérito, o esforço próprio, mérito é esforço. Você cresce pelo seu esforço. Então você tem a vida, uma vez criado, você nunca mais morre. As muitas encarnações para você poder ser feliz, porque ele criou você com esse objetivo. Senão ele não seria bom, senão ele não seria justo. Está entendendo os argumentos contra o inferno? Porém, antes de chegar à perfeição, ela tem que sustentar lutas, travar combates, isso é a alma, com as más paixões. Não é assim a nossa vida? A gente não luta contra as más paixões? Não tendo Deus criado a alma perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha o mérito das suas obras, ela pode cair em faltas. Suas falhas são as consequências da sua fraqueza natural. Se, por um erro, ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar, por que Deus não criou mais forte? A punição que ela sofre é uma advertência sobre o mal praticado e que deve ter como resultado sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seu desejo de proceder melhor seria supérfluo. Supérfluo. Por conseguinte, o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros ao infortúnio. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode tornar-se boa, e podendo tornar-se boa, ela pode aspirar à felicidade. Deus seria justo se lhe recusasse os meios para isso? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade que dele é o prêmio deve ser eterna. O castigo, que é um mau meio de alcançá-la, deve ser temporário. A mais simples noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Entenderam? Vamos terminar. Um último argumento em favor da eternidade das penas. Um argumento a favor da eternidade das penas. O receio de um castigo eterno é um freio. Se ele desaparecesse, o homem nada mais temendo se entregaria a todos os excessos. Tem que ter o inferno para segurar o homem. Um argumento que dizem, não é? Aí ele diz aqui, esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas levasse à supressão de toda sanção penal. O estado feliz ou infeliz da vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma identidade de situação entre o homem bom e o perverso seria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso pelo fato de não ser eterno. E quanto mais nele se acreditar, mais ele será temido. E quanto mais racional ele for, mais nele se acreditará. Uma penalidade na qual não se crê não é mais um freio, e a eternidade das penas pertence a esse número. À medida que o homem vai crescendo, se desenvolvendo, ele acha isso um absurdo. Nem a igreja mais acredita hoje em dia, nem só os ortodoxos no inferno, na pena eterna. Só esses cristãos bitolados que ainda acreditam no inferno. Eu, quando era criança, meu pai dizia, eu não me lembro, que eu tinha medo de gato. E para eu não sair da cama, nem sair do berço, ele disse que o gato estava debaixo da cama, debaixo do berço. Fica aí que o gato vai te pegar. E eu não saía da cama, com medo do gato. Depois ele disse que eu fui ficando mais, chamava o gato e corria, e me escondia debaixo da coberta, olhava gato e corria. Depois eu vi que não tinha gato nenhum, e que muito menos o gato não pegava, ninguém mais me segurava na cama.
Aí, olha aí. É a mesma ideia do inferno. O vagalume levava para outro planeta e não saía, não podia sair de casa. O dia que você descobrir que o vagalume não leva para lugar nenhum, é um inseto, acabou. Acabou a moral da tua avó, da tua mãe. É a mesma coisa a história do demônio e do inferno. A gente começa a raciocinar e vê que essa ideia é absurda. E quando você sabe que não existe demônio, em consequência não existe o inferno, ou não existe o inferno, que é contrário à bondade, soberanamente justiça de Deus, não existe demônio. Não existe. Então perde a moral, né? Não tem freio nenhum. Podia ser, como nós vimos aqui atrás, lá nos tempos antigos, o inferno ainda segurasse o povo. Mas hoje, tão preocupado com o inferno, com essas festas que tem aí, com as drogas, com o sexo do jeito que está, banalizado. Alguém tem medo do inferno, do demônio? A crença nas penas eternas, como já dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser em uma certa época, como a gente acabou de dizer. Hoje não só não impressiona mais, como até faz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se visse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em demonstrá-la. Infelizmente, entre estes, muitos provam por seus atos que não estão de modo algum apavorados com elas. O camarada fala do inferno, mas não tem medo do inferno. Seus atos mostram que ele é o próprio inferno, o próprio demônio. Então, perde a credibilidade. Se essa penalidade é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem acreditar nela, que o domínio pode ter sobre os que não acreditam. Se aqueles que acreditam no inferno continuam fazendo coisa errada, imagine aquele que não acredita no inferno. Vai ter alguma pressão? Nenhuma. Quantos professam aí o cristianismo e dizem que vai para o inferno, aqueles que fizerem o mal, mas eles não fazem coisas boas, continuam orgulhosos. Cada um admitirá ao contrário, como justa, uma penalidade de duração proporcional à gravidade da falta e à persistência na obstinação do mal, mas deixando sempre a porta aberta para o arrependimento. Isso é muito mais justo. Uma pena proporcional à gravidade do fato, deixando sempre uma porta aberta para você se livrar, se libertar. Tudo bem? Vamos parar por aí? Deu 1 hora de estudo quase, não, deu 50 minutos. Eu achei o senhor na época de Einstein, que ele estudava ciência, que ele falava que ia chegar uma época que ninguém mais ia acreditar, porque a gravidade do espaço que Deus dá é igualmente para todos. Porém, a igreja que botava isso na cabeça da humanidade para domínio, né? De uma causa maior que a causa para si mesmo. Exatamente. Então vamos parar, vamos para o capítulo 4. É capítulo 4 agora, né? Impossibilidade material das penas eternas, não é esse? Então, é o item 4. Capítulo 7, é o capítulo 7, o item 4. Impossibilidade material das penas eternas. A gente vai estudar na semana que vem. Vamos fazer a nossa prece.
Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus justo, Deus bom, jamais podemos conceber que Tu criastes o inferno, que Tu criastes ou deixastes que o demônio fosse eterno. Não é condizente com a Tua soberana bondade e justiça, não é racional, não é lógico. E entendemos que o Senhor nos criou para a vitória, para a perfeição e, em consequência, para a felicidade. Ajude a todos nós que estamos arrependidos dos nossos crimes, encarnados e desencarnados. Dai-nos forças para vencer com as oportunidades que chegarão, com a reencarnação que nos aguarda, aos suicidas, aos criminosos arrependidos que deixaram o corpo físico e hoje choram e lamentam o erro cometido. Que eles tenham fé, certeza e esperança que vencerão. E quanto a nós que ainda estamos no corpo, Senhor, que temos a oportunidade de refazer o caminho, de reparar o mal que fizemos um dia, ajuda-nos a ter coragem de assim o fazer, praticando a caridade, o amor ao próximo, cumprindo com o nosso dever de cristão, entendendo que o Senhor é Pai, é justo e é bom. Ajuda-nos cada vez mais nessa compreensão. Envolva a nossa casa espírita, Jesus. Envolva aos nossos benfeitores aqui presentes. Envolva cada um de nós que aqui se encontra para esses estudos. Despeça-nos e que possamos seguir em frente em busca da perfeição a cada dia, resolutos, com vontade firme de acertar, vontade firme de criar resistência ao mal, vontade firme de vencer a nós mesmos. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, das nossas irmãs queridas, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por encerrados os estudos em torno do livro Céu e Inferno, na manhã de hoje. Que assim seja.